Mas o texto que eu quero trazer hoje para vocês é Romanos capítulo 8, versículo 1. Texto muito conhecido, Romanos 8, 1. Diz a palavra do Senhor: agora, ou portanto, agora já não há condenação para os que estão porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, no que estava enfermo na carne, para isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, a semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então diga comigo: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Esse texto, irmãos, é um texto precioso da palavra de Deus, e a gente fala que é um texto muito compacto de Paulo. Amém? Aqueles que são um pouquinho mais velhos, né, da minha idade aí, sabem o que é um disco de vinil, né? Disco de vinil era um disco muito grande assim, e naquele disco, quando a gente olhava, a gente enxergava as faixas. Enxergava as faixas que corriam ali. Tinham faixas maiores, tinham faixas menores, e do intervalo de uma faixa para outra era visto a olho nu, além dos escritos de cada faixa, ainda um espaço que havia entre uma faixa e a outra. E você olhando aos olhos nus, você via. Porém, irmãos, chega um momento que eles lançam o CD, né? CD já é mais... E CD, irmãos, ele tem uma conotação. CD é um disco compacto, né? Ou em inglês, compact disc, né? Porque ele é tão compacto que a olho nu nós não conseguimos enxergar as suas faixas. E eu digo que esse texto de Paulo é um texto CD, né? Compact disc. Ele pegou uma ideia muito grandiosa e compactou em um único capítulo, e é o capítulo 8 de Romanos. Ele começa, meus irmãos, no livro de Romanos 1 até o Romanos 10, ele começa trazendo alguns preceitos, algumas ordenanças. Ele começa a trazer aqui, vamos dizer assim, uma doutrina da palavra de Deus. Mas a partir do versículo 11, do capítulo 11, o apóstolo Paulo agora começa a falar um pouco, não somente sobre conhecer a palavra, mas sobre andar na palavra, sobre agir na palavra, sobre caminhar na palavra. E domingo e quinta-feira eu estive pregando ali em Passo Fundo, eu estive também falando com os irmãos aqui no grupo familiar. Eu peguei aquele texto onde Jesus, lá no final do capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão do Monte, o sermão que ele falou no monte, ele fala sobre dois fundamentos. Ele fala sobre alguém que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, e outro que estabeleceu a sua casa sobre a areia. E ele começa dizendo: aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem que fez a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, sopraram, bateram os rios sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína. Agora, aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam as minhas palavras, eu vou assemelhar, a um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. E a rocha aqui, meus irmãos, não está falando de Jesus. Tem muita gente que, quando usa esse texto, ele diz que a rocha é Cristo. Em muitos outros textos, como o texto de Pedro, quando você pega no original, essa rocha é Cristo. Mas aqui, esta rocha é a própria palavra. Claro que aí nós podemos dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, de uma maneira ou de outra, embora esse texto não traga uma conotação de Cristo, porque Cristo ainda não havia morrido e ressuscitado, quando Cristo estabeleceu o Sermão do Monte, ainda assim ele falava dele de uma maneira profética, aquele que está estabelecido sobre a palavra. Você está aí?
Amém? Glória a Deus. Então, estar estabelecido na palavra, meus irmãos, é estar estabelecido na prática daquilo que aprendemos com Jesus. No Sermão do Monte, ele toma ali 3 capítulos da palavra do livro de Mateus, onde Mateus tenta, em palavras, mensurar todos aqueles mandamentos e ordenanças que Cristo Jesus ele estabeleceu para a sua igreja. A oração dominical, né? sobre o perdão, sobre tantas outras coisas que ele estabeleceu ali naquele Sermão do Monte. Agora, quando ele termina, ele está olhando para eles, ele está vendo aquela multidão que está ali ouvindo as suas palavras. E aí então ele termina mostrando 2 fundamentos. Porque, irmãos, muitas vezes existem muitas pessoas que vêm na igreja, que caminham conosco, mas não vivem a prática daquilo que Deus nos mostrou, daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Ouvir a palavra de Deus, mas não caminhar na palavra de Deus, irmãos, não traz efeito nenhum. Ouvir a palavra de Deus, mas não ousar através da palavra de Deus, não nos traz efeito nenhum. O povo de Israel ouviu a palavra de Deus. O povo de Israel ouviu que havia uma terra deleitosa. O povo de Israel ouviu que Deus estava tirando eles do cativeiro. Mas a Bíblia diz que eles não creram, a ponto de ter que levantar uma nova geração para entrar na terra do deleite, na terra do descanso. Muitas vezes, irmãos, nós aqui como igreja, o Maico diz: olha, irmãos, você já é abençoado. E alguns vibram e dizem aleluia, mas outros dizem: será? Será que é verdade? Será que eu estou vivendo isso? Será que realmente esta palavra ela é muito boa para ser verdade? Por isso que se chama graça, irmãos. Amém? Parece muito boa para ser verdade, que eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E lugares celestiais aqui, meus irmãos, não está falando de céu. Lugares celestiais aqui está falando de um palmo quadrado que está sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sofismas que trabalham dentro da nossa mente, coisas que dizem que você não pode. Paulo ele fica indignado muitas vezes com a igreja, porque muitos vêm lá, os judeus vêm tentando transformar a igreja cristã em um judaísmo, dizendo: não toque nisso, não coma aquilo, não faça aquele outro. E Paulo diz: todas as coisas que forem recebidas com ação de graças são abençoadas. Receber com ação de graças, irmãos, é receber com alegria. Receber com ação de graças é receber sabendo que Deus ele nos deu. Muitos dirão: não faça isso, não faça aquilo, não manuseie isso, não faça aquele outro, irmãos. Mas nós em Cristo Jesus somos libertos dessas coisas, amém? Embora Paulo também diga: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então existe uma diferença entre conveniência e licitude. Porque, irmãos, se nós estamos andando no Espírito, que é o texto que nós usamos aqui como base para a nossa mensagem, se andamos em Espírito, nós cogitamos as coisas do Espírito. Aleluia! Aleluia! Viver uma vida no Espírito, irmãos, é sabendo que não existe mais condenação sobre nós. Mas por que não existe mais condenação sobre nós? Porque a lei hoje está colocada dentro de você. Eu já preguei sobre isso aqui, que Moisés, quando ele desce do monte, ele quebra as tábuas da lei. As tábuas da lei, quando ele subiu no monte, Deus ele pegou uma pedra, e ele escreveu na pedra. E ele deu a pedra para Moisés. Moisés desce com a pedra. Mas para que o povo não fosse condenado, quando ele viu a iniquidade do povo, ele quebra a pedra.
E Deus mais uma vez fala com Moisés dizendo: agora você sobe, mas quem leva a pedra é você. Na primeira vez, irmãos, Deus pegou a pedra, Deus formou a pedra, Deus escreveu na pedra. O primeiro Adão Deus formou com as suas próprias mãos. Foi ele quem fez a pedra. Foi ele quem escreveu a pedra, mas essa pedra foi quebrada por causa do pecado. Adão, ele foi quebrado por causa do pecado. Mas agora, a Bíblia diz que o segundo Adão não foi Deus que fez com as suas mãos, o segundo Adão nasceu no ventre de uma mulher. O último Adão, perdão, irmãos, não existe segundo. O último Adão, ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher. E agora, quem se apresenta é a pedra. E quem escreve na pedra é Deus. Na primeira vez, Deus dava a pedra. Na segunda vez, quem se apresenta somos nós. Então nós precisamos nos apresentar diante de Deus, para que Deus possa escrever uma nova história dentro dos nossos corações. Precisamos largar da vida que vivíamos, para que nós possamos viver a vida que Deus sonhou para nós. Viver no Espírito, irmãos, é andar no Espírito. No capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando do tempo que ele andava na lei, ou do tempo em que as pessoas estavam caminhando na lei. E ele dizendo, aqui no capítulo 7, irmãos, um pouquinho antes do texto que nós lemos, 7,15, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que de mim, isto é, na minha carne não habita nenhum bem. Pois o querer, o bem está em mim, não o efetuá-lo. Esse é um texto, irmãos, muito claro de Paulo. E tem pessoas que pensam: eu acho que nesse texto Paulo estava meio depressivo. Não, irmãos, Paulo não está falando dele. Ou se ele está falando dele antes de conhecer a Jesus. Porque antes de ter o Espírito da vida dentro de nós, sim, aquilo que detestamos fazemos. E quantas vezes depois que fizemos, nós voltávamos atrás dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Quantas vezes nós, movidos pela nossa alma, fazíamos toda sorte de bobagem e depois nós nos arrependíamos e chorávamos muito. O remorso vinha. E aí chorávamos. Mas aquele que está em Cristo Jesus, irmãos, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Agora nós estamos caminhando no Espírito. E caminhar no Espírito, irmãos, não é o quanto você tem Jesus, mas é o quanto Jesus te tem. Aquele que está em, não é aquele que tem Cristo. Existe uma diferença entre aquele que tem Cristo e aquele que está em Cristo. Porque estar em Cristo é uma posição, irmãos. É uma posição. Não é você ter Cristo. Porque se eu perguntasse para muitos irmãos lá fora: você tem Cristo? Ele diria sim. Muitas pessoas que fazem todo tipo de torpeza creem em Cristo, mas não estão em Cristo. Por isso ainda a sua alma está buscando ser satisfazido com coisas, ser satisfeita com coisas lá de fora. Com coisas que acha que vai encher a sua vida, vai encher o seu coração, irmãos. Só existe satisfação em Cristo Jesus. Aleluia! Só existe satisfação em Cristo. E eu pregando ali, falando sobre os dois fundamentos, eu falei um pouco sobre o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Reino. Porque existe, irmãos, uma diferença entre o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. O Evangelho da Salvação é o Evangelho antes de conhecermos a Jesus. Estamos com a nossa vida totalmente destruída, andando por caminhos tortuosos, e aí então vem um irmão e ele fala para nós sobre o Evangelho da Salvação. Os irmãos que estiveram ali no grupo da Karine vão ter que ouvir de novo, né? Amém?
Mas quando nós entramos no Evangelho da Salvação, irmãos, aí então vem agora a oportunidade de nós aceitarmos a Cristo Jesus. Chegamos na igreja, por quê? Porque os ventos bateram contra a nossa casa. Chegamos na igreja por quê, irmãos? Porque a chuva veio contra nós e estava tentando derrubar nossa casa. E nós agora desesperados entramos em uma igreja. Tem muitos hinos falando sobre isso. Principalmente quando fala de uma igrejinha, né? Sempre parece que é numa igreja pequena que existe salvação, irmãos. Não existe igreja pequena ou grande, irmãos. Aleluia! A salvação, ela vem quando nós resolvemos nos achegar a Deus. Então o Evangelho da Salvação, irmão, nós pregamos ao ímpio, e ao ímpio nós pregamos: olha, se você está passando por uma dificuldade, se você está com uma enfermidade, se você está passando por isso ou por aquilo, venha que Cristo Jesus tem a solução para o seu problema. Aleluia. Esse é o Evangelho da Salvação, é o Evangelho da evangelização, né? Entrega a sua vida para o Senhor, confia nele e o resto tudo fará. Mas depois que começamos a caminhar com Jesus, irmãos, precisamos entender um novo Evangelho. E esse Evangelho é chamado Evangelho do Reino. No Evangelho do Reino, irmãos, existe o vento ainda. No Evangelho do Reino, ainda existe as tempestades que vêm contra a nossa casa. Só que agora no Evangelho do Reino é diferente. Porque o vento é o Espírito Santo. E a água que bate contra a sua casa é a palavra de Deus. Amém? Já não são mais as tribulações do lado de fora, porque do lado de fora, irmãos, nós não nos importamos mais. O apóstolo Paulo disse: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma poderá me separar do... Então, irmãos, depois de recebermos o Evangelho, irmãos, depois de recebermos a Jesus, depois de nós estarmos em Cristo Jesus, essas coisas externas não nos abalam mais. Aleluia. Só irmão Júnior? Amém? Essas coisas externas não nos abalam mais. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado agora: quem vai te abalar é o Espírito Santo e a sua palavra. Agora quem vem para nos abalar é o Espírito Santo e a sua palavra. Quando lemos a palavra de Deus e não estamos constrangidos com aquilo que a palavra está falando conosco, irmão, existe alguma coisa de errado em nós. A palavra de Deus, ela nos constrange quando nós olhamos para o amor que Cristo tem por nós e o quão pouco nós temos feito por Ele. Quando nós olhamos para Jesus, vimos tudo que Ele passou por nós e vimos o tão pouco que nós temos feito por Ele. Por isso estamos constrangidos, irmãos, a cada dia mais a pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo Jesus. Só que a nossa cruz, irmãos, não é aquilo que era pregado antigamente, achando que cruz é um peso, irmãos. A cruz, irmãos, é quando nós realmente resolvemos viver as pegadas de Jesus. É quando nós resolvemos nos tornar semelhantes a Jesus. Pegar a cruz, irmãos, é pegar o novo nascimento e carregarmos o novo nascimento. É saber que agora nós somos luz no meio de um mundo que está em trevas. E não existe como pegar uma lâmpada e esconder debaixo de uma mesa. Cristo, ele diz isso ainda no Sermão do Monte. Não. É necessário que se pegue essa lâmpada e se coloque em um lugar alto para que todos vejam. Então, irmãos, a primeira situação, quando nós chegamos a Jesus, os nossos pecados são trazidos à luz. Aquilo que fizemos é trazido à luz, para que todos vejam quem nós éramos e quem nós estamos nos tornando. Tem gente que tem problema em ser famoso, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: Cristo quer que você se torne famoso. Se Ele não quisesse, irmãos, Ele escondia a lâmpada debaixo da mesa.
Ele quer que você tenha influência, irmãos. Ele quer que você esteja em um lugar alto. Mas não para que o teu nome seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Então estar sobre um lugar alto, meu irmão, não é mérito nosso. Estar em um lugar alto é porque ele aprove que assim fosse. Aleluia! Então quando nós somos colocados no lugar alto, quando você está olhando e você está vendo que você está subindo no cargo dentro da sua empresa, quando você olha e você vê que coisas extraordinárias estão acontecendo, irmão, comece a se ligar, porque Deus tem projeto contigo. Aleluia! Deus não vai te colocar em um lugar alto para que você seja glorificado, mas para que o nome dele seja glorificado. O nome seja exaltado, Deus. Esther toda gatinha, aleluia, criada de Mardoqueu, agora está ali no reino de Astraxerxes, e Astraxerxes olha para ela, e a Bíblia diz que achou o quê? Ah, não achou ela linda? Não, a Bíblia diz que achou graça nela. Graça, meu irmão, não tem nada a ver com beleza. Graça tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós. Isso é graça. Jesus pode ter olhado para mim e para você e não ter achado tão bonito assim, mas teve graça por nós. E agora ele posiciona a rainha Esther ali dentro do palácio real. Aí ela passa por todo aquele tratamento de beleza. Diga para o irmão que está do seu lado, se ela fosse tão bonita assim, ela não precisava de tratamento de beleza. 40 dias, né? Tratamento de beleza. E aí se apresenta diante do rei. Amém? O rei escolhe ela. E a Bíblia diz agora que depois que o rei havia escolhido, já faziam 30 dias que ela não entrava na presença do rei. Você pensa, irmãos, o rei fez tudo por ela. O rei perfumou ela, o rei colocou extratos, o rei moldou ela, o rei, né, pegou aquela criada de Mordecai, uma simples aldeã, e agora torna ela uma princesa, irmãos. Aleluia! Eu trabalho em obra, né? De vez em quando os caras de obra são meio estranhos, né? Eles gostam de mexer com a mulherada, né? E às vezes até quando passa uma menina meio perfumada, nossa, que perfume, eu sempre digo para ele, paga 200 pila lá no Boticário que tu pega um perfume top para tua. Astraxerxes gastou com ela, gente. Gastou com Esther. E Esther estava pronta para entrar diante dele. Mas havia uma lei. Havia uma lei que dizia que ninguém poderia se apresentar diante do rei se não fosse convidado. E Esther ficou por muito tempo ali, cocheando entre dois pensamentos. Até que chega agora Mardoqueu, ou Mordecai, né, como quiser chamar, e diz para ela, olha, o nosso povo vai ser morto. Existe um edito real que é contra o nosso povo. E você precisa entrar na presença do rei e precisa nos defender. E Esther diz, mas existe uma lei que não deixa que a gente entre. Se eu não for convidado, eu não posso entrar. E aí Mordecai diz para ela, saiba, mulher, que se tu não quiser fazer, Deus levanta outro. Deus não te posicionou em vão aqui dentro do palácio. E agora então Esther diz para Mordecai, me espere 3 dias. Me espere 3 dias, que no terceiro dia eu vou me apresentar. E ela estava se preparando naqueles 3 dias. 3 dias, irmãos, na Bíblia, eu já tenho falado muito aqui, é muito importante. 3 dias simboliza a redenção. 3 dias simboliza o tempo que Cristo Jesus esteve morto, mas ressuscitou. Quando Cristo Jesus estava morto ainda, existia uma lei que estava contra nós. O seu sangue já havia sido derramado. Um rico guardou ele na sua própria sepultura. Mas ele ainda estava morto. Enquanto ele está morto, meus irmãos, ainda existe medo. Os discípulos estavam atemorizados. Os discípulos estavam escondidos naqueles dias.
porque eles tinham ainda medo. Mas Jesus Cristo no terceiro dia ressuscita. E ele se apresenta aos seus discípulos dizendo: não temas, paz seja convosco. Aleluia. Esther, ela chega diante de Astraxerxes, agora não mais como qualquer aldeã, mas a Bíblia diz que agora ela se apresenta diante dele com a sua roupa real. Agora ela não era mais uma aldeã normal, ela era uma rainha. E quando ela se apresenta agora diante do rei, a Bíblia diz que o rei, ele estende o cetro de justiça para ela. Quando o rei estende o cetro de justiça, ele está dizendo que ela está perdoada, que ela pode chegar para perto. Quando o rei ele estende o cetro de justiça, ele já está liberando misericórdia sobre a vida dela. Mas agora, quando Esther chega na presença dele, ainda Astraxerxes pergunta para ela: o que tu queres? Se tu me pedires a metade do meu reino eu te dou. Então, meus irmãos, Deus ele não quer somente estender sobre você misericórdia, mas o Senhor ele quer estender sobre você graça. Aleluia! Ele quer liberar algo novo para a sua vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, estar posicionados. Quando nós olhamos esse texto, meu irmão, nós temos que agora linkar ele com outro texto do Novo Testamento, que nos fala, meus irmãos, que agora nós podemos entrar com intrepidez diante de Deus. Agora nós podemos entrar com autoridade diante de Deus, nos apresentarmos diante de Deus, porque o véu já se rasgou e não existe mais condenação entre nós. Existe um texto, meus irmãos, que está um pouco antes da oração sacerdotal de Jesus, e esse texto hoje, quando eu lia lá em casa, eu fiquei assombrado com esse texto. João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 20, diz assim: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Verdade ou mentira? Porque a sua hora é chegada. Mas depois do nascimento do menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter trazido um homem ao mundo. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada lhe me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja... Mas agora vem o versículo chave. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que vos falarei por meio de comparação. Mas vos falarei claramente a respeito do... Naquele dia, pedireis em meu nome. E agora Jesus vai dizer uma coisa que para muitos aqui vai escandalizar. Fui numa missa católica há poucos dias e eles diziam: Senhor, rogai. Senhor, rogai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vocês. A Bíblia explica a Bíblia. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai, ou de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai.
não rogarei mais por vocês. Então para de chorar para Jesus. Amém? Para de chorar para Jesus, não rogarei mais por vocês. E Jesus aqui está falando em um contexto depois da cruz. Ele está dizendo, agora eu ainda estou falando para vocês através de figuras. Mas quando vier o Consolador, porque no capítulo anterior desse texto ele está falando do Espírito Santo, quando vocês receberem o Espírito Santo, eu não preciso mais rogar por vocês. Aleluia! Vocês falarão diretamente com o Pai, e o Pai vai responder, porque Ele vos ama. Aleluia! O Pai nos responderá porque Ele vos ama, irmãos. Talvez agora é aquele momento de dizer, como os discípulos disseram para a mulher do fluxo do sangue, não incomode mais o mestre. Ele está sentado. E eu sempre digo, quem está sentado está trabalhando ou está descansando? Amém? E a Bíblia diz que nós também estamos assentados com Cristo nos lugares celestes. Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer que você diga para Ele o que você precisa. Amém? Esther, ela tinha medo de chegar diante do rei. Por quê? Porque ela sabia que existia uma lei que condenaria ela quando ela se apresentasse. Mas ela não sabia que o rei havia achado graça diante dela. E quando a graça entra, meu irmão, não existe mais condenação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu agora posso me apresentar com ousadia diante dele. E eu posso pedir o que vai ser bom para o meu ministério. E eu posso começar a materializar coisas que antes eu não conseguia. Muitas pessoas ficaram chocadas com a nossa passeata aqui. Amém? Eu acho que o demônio se levantou, veio aquela chuva. Não é para fazer mais essas coisas. Olha só a chuva que vocês trouxeram. Irmãos, chuva é palavra. Glória a Deus. Eu estava do outro lado ali naquela casa das tintas e começou a alagar tudo, né? Até a Rita mandou a Carita atrás de mim preocupada. Acho que achou que eu ia morrer na enchente, né? E quando eu estava ali, eu estava vendo, né, toda aquela água vir. Aí depois eu saí dali. E aí eu fui ali na frente da Igreja Universal. Ó, fazendo merchandising aqui para a Igreja Universal, né? E aí eu estava ali, o proprietário da casa desce de cima do apartamento. E ele diz assim, aqui é assim mesmo, sempre alaga. Porque este lugar é o lugar mais baixo da cidade. E aí então Deus falou comigo dizendo, eu fui glorificado no lugar mais alto dessa cidade, no bairro São Paulo. Mas também fui glorificado no lugar mais baixo. Aleluia! A mesma coisa que aconteceu com Cristo, porque Cristo, Ele sobe no monte mais alto e ali acontece a transfiguração. E na transfiguração Deus aponta para Jesus e diz, este é o meu filho amado. Mas também no Jordão, no lugar mais baixo, ainda o Senhor aponta para Jesus e diz, este é o meu filho amado. Aleluia! No outro dia acontece um vento sem precedentes, amém? Quem estava aqui em Tapejara na segunda-feira? Um vento sem precedentes, ventou o dia todo, tinha gente dizendo, mas não é nem finados ainda. Porque, irmãos, é necessário ser batizado na água e no Espírito. É necessário ser batizado na palavra, mas no Espírito de Deus. No domingo fomos batizados na palavra, mas na segunda-feira fomos batizados no Espírito. Existe algo espiritual acontecendo nessa cidade, irmãos. Não olhe mais as coisas do Espírito com olhos naturais. Segunda-feira, quando nós estávamos orando ali em casa, o Senhor falou isso conosco e confirmou essa palavra. Existe algo espiritual acontecendo aqui, irmãos. Existem barreiras que estão sendo quebradas dentro dessa cidade. O Evangelho vai se expandir de uma maneira extraordinária. Eu creio, Pai. Aleluia! Mas nós precisamos, irmãos, ter visão. Nós precisamos, quando nós vermos as coisas acontecendo, nós estamos olhando pela segunda vez.
Nós precisamos entrar no mundo espiritual e começar a vislumbrar algumas coisas. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você precisa para o seu propósito, para cumprir o seu propósito. Mas comece, meus irmãos, a vislumbrar essas coisas. Comece a materializar essas coisas. Nós vamos ter a nossa igreja, meus irmãos, muito antes que vocês estão imaginando. Amém? Porque o Senhor, Ele começa a materializar algumas coisas. Começamos a desligar coisas do céu e ligar na terra. Começamos a ver coisas que ainda não víamos. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, nós começamos a ver. Se você está sendo colocado em um lugar alto aqui nessa cidade, irmãos, comece a glorificar a Deus. Comece a trazer para Deus aquilo que é devido. Comece a resplandecer Cristo Jesus lá nos lugares onde você foi colocado. As pessoas estão cheias de uma falsa religiosidade, que somente ouve as palavras, mas não pratica a palavra. Uma igreja que diz que é amor, mas que não tem amor. Eu terminei aquele culto abençoado, meus irmãos, essa semana, e uma serva de Deus, uma mulher que eu sei que é uma mulher de oração, ela vem dizendo: meu Deus, Lagoa Vermelha, veja o que aconteceu. Mas também aqueles gringos são duros de coração, tem momento que tem que acontecer isso. Não, irmãos, isso não é amor. Deus, Ele não quer converter pessoas através da crueldade, não. Nós temos que orar para que Deus nos livre dessas coisas. Não importa se eles estão aceitando o Evangelho ou não, meu irmão. Comece a orar para que o coração deles se amoleça, mas não ore para que venha catástrofes. Aleluia! Ah, mas o livro de Apocalipse, pastor, diz, irmãos, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Abel acabou de falar aqui. Quando começa o livro do Apocalipse, muitas pessoas, eles pegam e começam a fixar os seus olhos nas catástrofes. Começam a olhar para o homem da maldade, começam a olhar ali para a besta, os cavaleiros. Mas a Bíblia, meus irmãos, começa, o livro de Apocalipse começa, revelação do Senhor Jesus. Quer conhecer Jesus? Então leia o livro de Apocalipse. Existe coisas ali, irmãos, que são figuras de linguagem. E tem gente que começa a olhar de maneira normal, e acha que é aquilo mesmo, vai virar um burburinho o negócio. Irmãos, comece a olhar o livro de Apocalipse com os olhos da fé. O livro do Apocalipse não está falando da derrota, está falando da salvação. O livro de Apocalipse está falando de novos céus e nova terra. Aleluia! Tem gente que está esperando para ir morar no céu. Precisa tirar o céu de dentro de vocês, irmão. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus desce, não sobe. Não é você que sobe, é o reino que desce. Então Deus quer estabelecer hoje, irmãos, o reino de Deus através de você. Eu não estou falando contra o arrebatamento, eu creio no arrebatamento. Mas nós não vamos, meus irmãos, ter uma mansão celestial. Nós moraremos em uma mansão celestial, porque Jesus disse: existe uma morada. Morada não é uma casa, morada é um lugar dentro de uma casa. Eu vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês. No céu há muitas moradas. Mas o texto aqui não está certo. O texto ali diz: no céu há muita morada. Se você entrar em uma casa de judeu, você vai entender o que é isso. A casa de um judeu, ele passa de geração em geração. O pai construiu a casa, mas agora o filho se casa e vem morar dentro da casa. E depois o neto se casa e vem morar dentro da casa.
O bisneto se casa e vem morar dentro da casa. Então, se o Senhor está dizendo que existe uma morada, existe uma mansão celestial, existe, irmão, porque para caber todo esse povo em uma única casa, irmão, precisa ser muito grande. Mas ele disse: no céu existe uma morada, e eu vou ajeitar um lugar dentro dessa morada para vocês. E eu tenho uma boa notícia para você: já está pronta. Porque através da filiação, meus irmãos, agora você tem direito de morar nessa casa. Através da adoção que Deus liberou sobre a tua vida, você tem direito de morar nessa casa. Esta é a mansão de Deus. Na mansão de Deus tem lugar para todos. Então levante as suas mãos e diga: eu quero morar.